Vamos falar de licenciamento ambiental municipal? Bem-vindo à Fala Jurídica Ambiental, terceira edição. Hoje nós vamos entrevistar o professor Talden Faria. Ele já mandei convite para ele e eu aguardo ele entrar para a gente começar o nosso bate-papo da noite. Muito bem, Dr. Talden, vencemos o Instagram e o senhor está aqui. Muito bem-vindo. Bom, obrigado, doutor André Strucker. Obrigado, boa noite a todos. Eu estou aqui à disposição mais uma vez. Vou até melhorar aqui a luz, aqui está um pouquinho coisa de quem não é profissional do ramo, né, André? Bom, então, um prazer, uma alegria falar sobre licenciamento ambiental, licenciamento municipal, tá? Então, fico aqui à disposição. Professor Talden, na live anterior eu já tinha conversado um pouco com o pessoal e já tinha explicado do seu livro sobre licenciamento ambiental, que já tem aí uma edição, saída do forno, recente. Falei do nosso capítulo do Portal Nacional do Licenciamento Ambiental, que nós tivemos aí a honra de lançar na semana passada, na sede da UB São Paulo, prefaciado pelo professor Paulo Afonso Leme Machado, nosso querido mestre, mestre de todos e de todas, e já falei para todo mundo que o senhor, além de professor, além de advogado, além de ter uma série de experiências na gestão ambiental, é um municipalista e se debruça e conhece muito bem esse instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, que é o licenciamento ambiental. Eu já vou começar a nossa conversa, porque ela é muito breve, né, uma pílula de informação, falando sobre a agenda municipalista. Professor Talden, qual é o seu posicionamento dos municípios poderem ou não licenciar? Existe limitação para isso? Olha, veja só, a sua pergunta, né, qual é o meu posicionamento? Na verdade, eu respondo um pouco mais além. O posicionamento que está na nossa legislação federal, estadual, municipal, mas principalmente na Constituição Federal. Nós temos uma Constituição que é municipalista, ela é descentralizadora de atribuições. Então, a grande característica da Constituição Federal de 1988 é que ela é uma Constituição municipalista. O professor Zé Afonso da Silva, sem dúvida, o maior constitucionalista brasileiro vivo, ele falava isso, há uma procura enorme pela descentralização de atribuições. Isso se dá em razão do contexto dessa Constituição, que surge após 20 anos de ditadura militar. E toda ditadura, qualquer que seja ela, de esquerda ou de direita, ela tem por característica a centralização de poder. A democracia, ela tem a característica contrária. Nós compartilhamos o poder, nós pulverizamos o poder. No Brasil, isso se materializou através de um pacto federativo. O Brasil é uma federação, como o Canadá, os Estados Unidos, o México, a Argentina, a Alemanha, a Austrália. Normalmente os grandes países em termos de território são repúblicas, mas a nossa característica particular é que a nossa federação é uma federação em 3 níveis. Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E dentro da Constituição Federal, uma série de atribuições foi entregue aos municípios, entre elas a atribuição de proteger o meio ambiente, segundo está expressamente na Constituição Federal. Portanto, o município ele tem competência legislativa e administrativa originária. Quando eu falo originária, eu estou apenas dizendo o seguinte: quem deu essas atribuições ao município foi a Constituição Federal, foi o legislador constituinte originário, não é sequer uma alteração posterior, uma PEC. Sendo a redação original, não sequer a constitucionalidade desses dispositivos pode ser questionada. Então, o município ele tem competência administrativa em matéria ambiental por força daquilo que determina a Constituição Federal, no artigo 23 e no artigo 225. Aí,
sim, mas qual a competência do município? A competência do município ela é organizada a partir de um princípio constitucional, que é o princípio da predominância do interesse. Então, aquilo que tem interesse local fica a cargo do município. Então, às vezes, alguém diz, olha, Talden defende que o município ele tem atribuições na área ambiental. Na verdade, eu até entendo, mas não é exatamente isso, não é uma defesa, é apenas uma leitura do que está na Constituição Federal. Portanto, eu posso dizer, mas você tem uma postura municipalista. Tudo bem, é verdade, mas na verdade é uma postura constitucionalista, aquilo que está na nossa Constituição. Tá? O que o senhor, o que o senhor traz aqui, professor Talden, é uma constatação. O município ele é um ente federativo tão importante quanto os outros, quanto os estados e quanto a União. Concordo, não precisa ser municipalista, precisa ser constitucionalista, precisa cumprir o pacto democrático. Concordo plenamente, mas fato é, né, que nós tivemos aí a Lei Complementar 140, nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade, a 4757, também discutindo vários dispositivos, e nós temos, professor Taldi, o senhor sabe muito bem que o senhor é conhecedor de todas as deliberações de todos os estados, o senhor estudou uma a uma, né? A gente conhece que os estados, eles têm colocados nas suas normativas obstáculos, empecilhos para que os municípios exerçam esse poder constitucional. Precisa equacionar aterro, precisa ter fundo, enfim, uma série de questões que os estados estão, a gente até discutiu isso no 25º Encontro da NAMA, parece que os estados estão apegados, né? Tem um apego, né? Eu já falei da teoria do desapego. E qual é a visão do senhor em relação a essas condicionantes que será, tem legalidade, tem constitucionalidade? Eu achei extremamente instigante esse questionamento, porque é uma realidade que é vivida na maioria dos estados. Eu digo na maioria porque tem alguns estados que têm uma postura extremamente municipalista e descentralizadora. É o caso, por exemplo, do estado do Espírito Santo, onde todos os municípios possuem órgão ambiental. É o caso do Rio Grande do Sul, onde, salvo engano, somente 1 ou 2 municípios não possuem órgão ambiental, Santa Catarina e vários outros estados que têm uma política, digamos assim, mais acirrada no sentido de descentralizar as atribuições ambientais. Bom, agora, eu acho o seguinte, que tem duas questões que devem ser colocadas. A primeira é o seguinte, o município ele tem que ter uma certa estrutura, porque isso está previsto na lei. Então, além de ter um órgão ambiental, esse órgão ambiental tem que ser capacitado, tem que ser qualificado, tem que ter um número mínimo de técnicos que possam analisar processos administrativos ambientais. Então, tem que ter um órgão ambiental capacitado, que tenha um número de técnicos, tem que ter um conselho municipal do meio ambiente que seja atuante, que seja regular, que tenha participação social, caráter deliberativo e consultivo. E, além disso, tem que ter um fundo municipal do meio ambiente, tem que ter uma legislação própria. Então, primeiramente, essa descentralização, ela não se dá de qualquer maneira e a revelia de qualquer coisa. Existem critérios legais e critérios técnicos para que isso ocorra. Então, quando o Estado diz, olha, tal município não pode fazer isso porque ele não tem órgão ambiental ou porque ele não cumpre os requisitos da Lei Complementar 140, eu até concordo. Ele está certo. Agora, quando o município possui um órgão ambiental, conselho municipal, fundo municipal, tem toda aquela estrutura, então não há por que se ter essa postura, eu diria, paternalista, na falta de uma palavra mais específica, porque nós estamos falando de competências originárias. A maioria das atribuições em matéria ambiental são municipais, exatamente porque a imensa maioria das atividades de uma cidade como Campinas, como Recife, como Fortaleza, como Cuiabá, são atividades de interesse e de impacto local predominante. Então, só para dar um exemplo, uma garagem de ônibus, uma garagem de caminhão, uma oficina mecânica,
um lava-jato, uma lavanderia, um posto de gasolina, um restaurante, ah, uma casa de recepção, uma casa de show, enfim, então uma pizzaria, uma boate, então são atividades, pequenas fábricas que, ao meu ver, certo, inquestionavelmente, elas envolvem um interesse local e que predominante. E que, em regra, claro, pode ter uma excepcionalidade, por exemplo, uma pequena atividade que é localizada entre dois municípios, tá? Então, entre Olinda e Recife. Então, nesse caso, pela localização, ela seria licenciada pelo Estado. Mas, em regra, seria licenciada pelo próprio município quando o município tiver órgão ambiental capacitado. Então, quando a gente chega nessa situação de um município ter um órgão ambiental capacitado, ter a estrutura e muitas vezes o órgão ambiental do Estado criar dificuldades, nós temos aí uma interpretação equivocada da política e da legislação ambiental, porque a ideia é descentralizar. A ideia é que o IBAMA e os estados, o IBAMA ele faz isso, eles se concentrem em atividades de maior potencial poluidor, no caso do IBAMA, o Estado também se concentra nas atividades de maior potencial poluidor e também naqueles municípios que não têm órgão ambiental, que o Estado vai ter que fazer às vezes. Então, não tem por que ele enxergar isso como uma concorrência, como uma dificuldade. Pelo contrário, ele tem de entender isso como uma parceria, porque a função do órgão ambiental não é punir, a função do órgão ambiental não é arrecadar. Isso é consequência. Agora, a função é dar concretude a uma política pública que existe, que tem esteio constitucional, que tem uma lei própria há 43 anos, vai fazer, né? Então, eu entendo que é um erro estratégico e que certamente se dá em razão de interesses políticos, interesses econômicos, mas, assim, isso não se coaduna com o espírito da política nacional do meio ambiente. Tá? Tá certo, professor Talden. Eu acho a sua visão constitucionalista e da prática, né? O professor Talden conhece a realidade aí do licenciamento ambiental no Brasil, no mundo e nos municípios também. As nossas dificuldades, mas também as nossas oportunidades de gestão do território. Só para vocês terem uma ideia, eu estou à frente do licenciamento ambiental aqui em Campinas há mais de 10 anos. E a gente tem está bem obrigada dentro de um estado que ainda supera a agenda do licenciamento. No Brasil, mais de 30% dos municípios licenciam, aqui no estado de São Paulo apenas 14%, mas o fato é que a gente cuida do território. Só para vocês terem uma ideia, o estado licencia barragem de uma certa modalidade, né, um certo tamanho. Nós decidimos licenciar barragens menores. Sabe por quê? Porque já teve rompimento de pequenas barragens aqui em Campinas. Então, o gestor resolveu trazer esse assunto para o interesse local e cuidar dos barramentos da cidade. Isso é cuidar do território. Isso é cuidar da segurança das pessoas. E, professor Talden, para a gente finalizar, porque essa é só uma pílula, é para o pessoal conhecer, quem não conhece, conhecer o professor Talden. E eu queria muito encerrar essa live, porque assim, o livro de licenciamento ambiental dele é meu livro de cabeceira. Mas eu queria que o senhor comentasse o que tem de novidade na última edição, quais são as doutrinas que o senhor está à frente aí, que é importante para quem quer conhecer a área, correr atrás e conhecer um pouco essa parte do licenciamento ambiental. Eu, na verdade, eu escrevi o livro, originalmente era minha dissertação de mestrado, depois o livro ele foi ficando mais prático, exatamente porque o licenciamento ambiental é um instrumento prático, talvez o mais prático de toda a política ambiental. Então, qualquer estudo que se faça tem de estar em consonância com a realidade, com o dia a dia. Então, ao passar dos anos, essa é a 9ª edição, esse livro vendeu de uma forma, para mim, absolutamente surpreendente. Então, são tratados os vários temas clássicos do licenciamento, como é o caso da natureza jurídica
do licenciamento ambiental, que, ao meu ver, é um processo administrativo, a natureza jurídica da licença ambiental, que, ao meu ver, é um ato administrativo sui generis, que teria características de licença administrativa e de autorização administrativa, embora um pouco mais para a licença. Ah, tratamos da responsabilidade administrativa criminal e cível e de improbidade administrativa relacionada ao licenciamento ambiental. A repartição de competências sempre é um tema muito conflituoso, então é o maior capítulo do livro. E o livro tem um prefácio do nosso querido professor Paulo Afonso Machado, que é nosso amigo, né, André? E, inclusive, prefaciou o livro agora da Comissão de Direito Ambiental de São Paulo, livro para o qual nós escrevemos aquele capítulo, né, que, modesta à parte, ficou muito, muito bacana, sobre o painel nacional de licenciamento ambiental. Tá? Então, esta semana, o livro ele está com desconto especial de 35% mais frete grátis. Então, pela editora Juspódio, então é a maior promoção do ano. Então, estou aqui fazendo a propaganda, tá? Aí, gente, jabá do professor Talden. Essa semana o livro está com 35% de desconto. Acessem lá o site da Juspod. Você sabe que o professor Talden dá aula no curso de licenciamento ambiental municipal da ANAMA e ele dá desconto para os alunos, mas agora foi estendido para o Brasil inteiro. Que Exato. notícia boa! Então, corram lá. O livro está em promoção. Eu recomendo fortemente. É um livro muito pragmático sobre licenciamento ambiental. Professor Talden, muito obrigado. O senhor é da OAB da Paraíba, né? E está prestigiando aqui a OAB do Estado de São Paulo. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. Muito Eu que obrigada fico, por imagina. dividir seu conhecimento aqui com a gente, nos prestigiar, uma figura jurídica, né, tão importante como o senhor para o Brasil. Ficamos muito felizes aqui de tê-lo na OAB de Imagina. São É isso. Paulo. Doutora Patrícia Vanzolini, nossa presidente, doutora Rosa Ramos, nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente, agradece muito aí a sua disponibilidade de nos prestigiar nessa live. Eu que agradeço. Uma alegria, uma honra, tá? Obrigado pela oportunidade. Até a próxima, pessoal. Uma boa noite para todo mundo.